estão olhando ao redor. Nós temos uma série de fotos, nós temos aqui alguns banners importantes. O Betinho ficou tão insistente comigo para poder fazer esse banner da ata que ele quis colocar ele escondido, não sei porquê. Ele tinha que ter sido lá na porta, para todo mundo ver. Se era tão importante assim, tinha que ser lá na porta para todo mundo ver. Atrás da mesa, escondido, e embaixo, o pessoal não vai ver. Mas isso é muito importante, e eu, concordando com o Betinho, nós temos aqui a ata de fundação do Partido dos Trabalhadores aqui em Anápolis. A primeira comissão, o primeiro diretório, então aqui a ata da primeira comissão. E alguns banners com algumas fotos e depois os cartazes, mas o dia de hoje aqui, ele tem um objetivo de iniciar aqui o recolhimento de depoimentos de pessoas que poderão contar essa história. Nós vamos gravar isso para que fique para a memória, né, para que para frente outras pessoas possam ter a oportunidade de saber. Me convidaram para que eu fizesse o primeiro depoimento, eu vou fazer o primeiro depoimento, mas eu queria aqui valorizar o trabalho dessa equipe e dizer da importância de vocês aqui para esse momento de comemoração, mas também a importância de cada um e cada uma de vocês no resgate dessa história. Cada um aqui vai ser desafiado a partir de hoje a poder também trazer aquele que tem o seu depoimento, a poder se apresentar para fazer o depoimento, mas muitos de vocês têm uma foto em casa, têm um folheto em casa. Eu vi o Tião Gomes chegar com um folhetim para mim essa semana, e chegar com um folhetim de 20 anos atrás e falar assim: ó, tá aqui esse folhetim, mas não perde ele não, porque isso aqui é meu, que eu tenho aqui, e estava novinho lá. Nós vamos tirar a cópia dele e devolver para o Tião. Então, todos que tiverem algum documento, alguma foto, algum folheto, alguma coisa que resgata, que mostra alguma coisa dessa história, está convidado a trazer para nós, e com a ajuda de vocês, nós vamos descobrir isso para valorizar a participação de cada um de vocês numa história que nós temos todo o direito de poder nos orgulhar dela. E a gente vê que essa história não é de um, não é de dois, não é de três, mas é uma história de milhares e milhares. E o que é melhor, uma história de milhares e milhares que nós também participamos dela. E isso deve ser motivo de orgulho para todos nós. Então eu queria só dar esse significado, uma salva de palmas. Quero começar este depoimento sobre a história do Partido dos Trabalhadores e vou me limitar ao início, à fundação do PT, que foi o que me pediram. Nós não vamos fazer uma retrospectiva do PT, não vamos contar a história dos 30 anos do PT. Hoje aqui nós vamos falar tão somente da fundação do PT. Vamos começar antes do PT, a fundação do PT, e chegarmos até a eleição de 1982, que foi a primeira eleição que o Partido dos Trabalhadores participou. Então, é esse o nosso papel aqui nesse depoimento. E quero começar esse depoimento resgatando esse vídeo. Mostra o período que o Brasil viveu antes do PT. O PT surgiu da vontade de milhares e milhares de pessoas que, angustiadas com a situação do país, com a falta de democracia, com a injustiça social, com a ditadura militar, começaram a buscar uma forma de superar aquele momento para poder viver um momento de democracia, um momento de liberdade, um momento de justiça social. E essa movimentação existente no Brasil, esta movimentação ela aconteceu em diversos setores. Acontecia
na organização dos trabalhadores nos sindicatos, acontecia na luta dos estudantes na universidade, acontecia também nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, onde se conscientizava as pessoas, orientava as pessoas sobre o que estava acontecendo e motivava as pessoas a poderem participar desta luta. E muito pouca coisa acontecia no campo político, acontecia nos partidos políticos. Por quê? Porque nós estávamos numa ditadura militar, onde não havia liberdade de expressão e não havia nem liberdade de participação. Qualquer lugar, às vezes para as pessoas mais novas hoje, é difícil de entender isso, mas naquele período, na década de 60 e de 70, qualquer reunião que a gente fizesse, nós já éramos suspeitos. Tinha que provar que aquela reunião, ela não tinha nenhuma conotação política. Então, era uma tarefa, era uma situação difícil. Então, este era o desafio da época. O Partido dos Trabalhadores nasceu no momento que o Brasil já vivia um momento de superação da ditadura militar e se preparava para o período da democracia. E eu tive a honra, com muitos de vocês, de poder participar desse momento. Não participei do período da repressão da ditadura militar, como muitos companheiros nossos hoje do Partido dos Trabalhadores participaram também daquele período. Eu participei do período depois, porque na ditadura militar em 64 eu tinha 8 anos. Então, apenas acompanhei o que sem entender aquilo que estava acontecendo. Mas já na década de 70, aí como adolescente e a partir dos 16 anos, eu comecei a acompanhar o que estava acontecendo e, motivado pelo trabalho da Igreja Católica, onde eu comecei a participar, dos grupos de jovens, eu comecei a querer entender o que estava acontecendo. E aí comecei a acompanhar aquilo que eu começava a achar interessante e importante acompanhar. Foi assim que eu me encontrei com a história do Partido dos Trabalhadores. Para um novo momento onde haveria liberdade de organização dos partidos políticos. E a hora que se falava de liberdade de organização dos partidos políticos, aí se perguntava em que partido a gente ia participar. Naquela época, existiam apenas dois partidos políticos. O MDB e a Arena. E o pessoal dizia que o MDB e a Arena era o partido do sim e o partido do sim senhor. Porque os dois partidos existiam para dizer amém à ditadura militar. Até porque não havia liberdade de expressão e liberdade de organização. O MDB, ele foi a ditadura militar que disse: da agora em diante pode existir dois partidos. Um vai ser de oposição e outro de situação. Quem quiser ficar na oposição tem que ficar nesse, quem quiser ficar na situação fica nesse. Então, por isso que o pessoal dizia que era o partido do sim e o partido do sim senhor. Porque no final, todos os dois acabavam controlados pelo sistema e pela ditadura militar.